Nós te agradecemos e te louvamos. Seja conosco, Senhor. Tu és bem-vindo neste lugar. Chama-nos nessa noite. Espírito de Deus, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aumenta um pouquinho o violão, querido. Só um pouquinho. Vou ver aqui. Agora aumenta só um pouquinho em geral, porque é primeiro de novo. Aleluia. Vamos cantar, amém? Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, pelo teu favor, que me faz crescer. Eu vivo pela fé, eu não vacilo, eu paro, eu não desisto. Mais uma vez, sou de Deus, sou de Deus, eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, pelo teu favor, que me faz crescer. Eu vivo pela fé, eu não vacilo, eu paro, eu não desisto. Diga, sou de Deus, sou de Cristo. Você aprendeu? Amém? Então você vai dar o seu melhor, porque você está fraco, irmão. Amém? Vamos sentar junto na palma da mão assim, ó. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, pelo teu favor, que me faz crescer. Eu vivo pela fé, eu não vacilo. Mais uma vez, eu te agradeço, Deus. Teu favor, que me faz crescer. Eu vivo pela fé, eu não vacilo.
em Ti, pois Tu és o único digno de louvor. Ó Senhor, o Senhor habita no meio dos louvores. E se existe alguém aqui que louvou, pode ter a certeza de que Ele está neste lugar aqui na mão. Por isso, Espírito Santo, nós estamos aqui para te adorar e te agradecer. Mas temos um Deus que está nas montanhas, deixou a sua glória para nos salvar. E a Te entregamos em nossa gratidão através da canção.
como Senhor. Só os que foram encontrados no corredor e ficam nele. Digo obrigado, Jesus. Gratidão, Senhor. Teu amor que não pude comprar. Teu amor que não posso, nunca merecer. Mas mesmo assim o Senhor me deu. Graça imerecida. Favor imerecido. O Senhor me chamou. Por isso somos gratos. Somos gratos. Por isso, Jesus, somos gratos. Nós somos gratos a Ti. Pelo amor do Senhor. Pelo grande amor. Agradeça a Ele. Diga obrigado. Obrigado, Jesus, o ressurreto. Aí na minha. Ele diz: estive morto, mas estou vivo. Pelos séculos dos séculos. Nós somos gratos pelo infinito amor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Eu te agradeço. Eu te agradeço. Já agradecemos, Senhor. Você que trouxe o dízimo, sua oferta, nesse mesmo espírito de adoração, eu quero convidar você a vir aqui à frente, depositar, colocar para o braço seu dízimo, sua oferta, em nome de Jesus, enquanto nós cantamos essa canção. Jesus em tua presença. Jesus em tua presença, meu Deus, nos ali. Contemplamos tua face e rendemos a Ti. Pois um dia a sua morte nos entrega a todos nós, e o teu
Te agradecemos e a Ti entregamos não somente as nossas finanças para cumprimento de Tua palavra e para mantimento da Tua obra, mas também, Deus, de forma de adoração a Ti, porque assim Tua palavra nos ordena e somos aqueles que entendem com gratidão e generosidade aquilo que nos foi dado. Senhor, se temos saúde, se estamos aqui, é porque o Senhor assim permitiu. E a Ti devolvemos o que somos e temos. Por isso, a Ti entregamos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aleluia. Você pode aplaudir Jesus bem forte. Boa noite, irmãos. Graças e paz, amém? Quantos são felizes de estar nesse lugar? Diga amém. Eu também estou muito feliz. Principalmente porque Deus, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Olha a pessoa que está do seu lado falando assim, ó, Deus não desistiu de você. Você crê nisso? Se você crê nisso, diga glória a Deus. Então, querido, eu quero convidar hoje, eu quero convidar você a mergulhar comigo em uma mensagem que Deus pôs no meu coração. Mas antes de nós iniciarmos, eu quero convidar você, Igreja do Senhor, a estar participando dos nossos pequenos grupos. Nossos pequenos grupos nas quartas-feiras. Nas quartas-feiras nós temos um pequeno grupo lá em casa, tá? Tem sido bacana. Que bom te ver aqui, Gano. Seja bem-vindo. Então eu quero convidar você não somente a estar reunindo-se nos cultos de domingo, né? Mas nosso pequeno grupo também. A comunhão da igreja é importante, principalmente o que tange ao compartilhamento da sua palavra. Então, quando nós estamos em comunhão, compartilhando aquilo que cremos, é que de fato nós entendemos o que somos do Senhor. E hoje eu quero falar sobre isso. Mas aproveitando, nós temos um pequeno grupo na quarta-feira, né? Pequeno grupo lá em casa, 7h da noite, você está convidado. Nós temos culto de jovens no sábado, reconecte com os jovens e adolescentes. Tem sido também muito bom. Nós temos escola bíblica dominical às 9h. Queridos, que fantástico, né? Tem sido nossa escola bíblica dominical. Eu falo para vocês que o conhecimento que nós estamos adquirindo na IBD do Conhecendo tem mais enriquecido a minha vida do que no curso de domingo, de verdade. Não é, irmão Cleber? Tem sido assim sobrenatural o que Deus tem falado conosco, igreja. Ele tem assim nos consolidado naquilo que Ele quer para nós. Então eu tenho certeza que se você não tem vindo para a escola, você está perdendo um alimento muito sólido. Então você está convidado às 9h. Nós demoramos em média de 30 a 40 minutos. Convidado às 10 horas, já estamos saindo aqui despedindo. E tem sido maravilhoso. E o nosso culto de domingo às 19h, né? A princípio eu queria fazer 19h30, mas a pedido da maioria nós começamos às 19h. Mas mesmo assim nós temos percebido que 19h ainda tem sido. Imagina se não marcar para 18. Então 19h, nosso culto de domingo, nós temos permanecido nesse horário. Então você está mais convidado, convide mais alguém também para estar conosco. Então é muito importante você estar em comunhão com a igreja. Eu quero compartilhar uma palavra com você hoje, que está em 2 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 10 a 11. Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 10 e 11. Quem está nos visitando pela primeira vez aqui também? Meu irmão, seja muito bem-vindo, tá? Sinta-se à vontade. Qual o nome, meu irmão? Lucas. Seja bem-vindo, Lucas. Que bom te ver aqui com a gente. Quem está nos visitando pela segunda vez hoje? Jonathan, levanta a mão, rapaz. Terceira, né? Quarta vez já, eu acho. Já a quarta já. Terceira, quarta já, né? Bom, Jonathan. Glória a Deus. Já é de casa. É de casa já. Começa de casa. Glória a Deus. Vocês que estão nos visitando, sejam bem-vindos à primeira igreja batista, amém? Vamos lá, queridos. 2 Pedro, capítulo de número 1, versículo 10 e 11. 2 Pedro 1, 10 e 11. Diz assim: portanto, irmãos, esforçai-vos com dedicação cada vez maior, confirmando o chamado e a eleição com que fostes
contemplados, pois se agirdes deste modo, jamais abandonareis a fé. Versículos 11. Pois dessa maneira é que vos será ricamente suprida a entrada do reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Feche os olhos mais uma vez. Pai, muito obrigado por essa palavra, Senhor. Eu te agradeço, porque de fato, aqueles que foram chamados assim serão direcionados. A tua palavra diz que o Senhor é aquele que efetua tanto o querer quanto o realizar, como diz em Filipenses, capítulo de número 3. Pai, assim dessa forma faça nessa noite, que aqueles pela qual o Senhor chamou e trouxe para a maravilhosa luz do seu Filho, sejam enriquecidos, despertados nessa noite. E aqueles pelos quais ainda não foram chamados, que nessa noite ouçam a voz maravilhosa e poderosa do Senhor chamando. Que sejamos despertados para um tempo de busca e de reafirmação daquilo que somos, tua igreja, teu povo, tua noiva. Sabemos que o Senhor é o dono da obra, é aquele que nos sustenta e direciona o teu povo. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem falado comigo, tem falado com o teu povo e tem nos chamado para um novo tempo. Obrigado, Jesus, que o seu Espírito continua nos direcionando em tudo que formos fazer aqui e falar em nome de Jesus. Fala com o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Queridos, vamos lá. Eu quero falar um pouquinho sobre a igreja. E o tema de hoje é a igreja eleita. O tema de hoje tem a ver com aquilo que de fato somos. O pastor, um irmão, um líder, não consegue discernir e nem apontar quem é a igreja e quem não é. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre a igreja eleita do Senhor. Eu não quero simplesmente ter uma vara de medir ao ponto de determinar quem é a igreja e quem não é. A única coisa que eu posso fazer é aquilo que Jesus disse: quando as minhas palavras são manifestas, aqueles que não querem vir para a luz não vêm porque as suas obras são más. Automaticamente a palavra do Senhor ela ilumina e ela faz com que ela por si só defina ou divida. A própria palavra de Deus diz que ela é espada, mas a piada da espada toda ela divide as intenções da alma, ou seja, daquilo que é humano e daquilo que provém de Deus. Se a própria escritura expositiva faz com que no mundo espiritual nosso intelecto e além do nosso intelecto, nosso espírito seja tomado por uma revelação de Deus, ao ponto que ela coloca em xeque duas coisas. Ela coloca na mesa da nossa decisão, eu chamo de mesa da decisão. O Senhor ele coloca diante da exposição da palavra de Deus aquilo que vem de nós e aquilo que vem dele. E quando nós analisamos isso através da pregação expositiva do Evangelho, nós automaticamente temos uma decisão: ouvirmos e submetermos àquilo que o Senhor diz através de sua palavra, ou nós simplesmente ouvimos no nosso próprio coração. E a Bíblia diz que o nosso coração é mais enganoso do que todas as coisas. É por isso que quando nós baseamos a nossa caminhada, a nossa vida cristã, naquilo que a palavra de Deus diz, nós vamos ver alguns resultados. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu quero falar sobre a igreja eleita. Queridos, nós acabamos de ler um texto de 2 Pedro, e nada melhor do que ouvir o próprio Pedro acerca do que chamamos de igreja. Porque foi. Então vamos pegar uma introdução rapidinho, eu quero ler para você o que eu coloquei aqui. A igreja é a única agência transformadora de Deus no mundo dos homens. Repito, a igreja do Senhor é a única agência transformadora de Deus no mundo dos homens. Não existe outra instituição que carregue a mensagem, a única verdade do Deus Criador do Universo, mensagem de um Deus que ama todo o homem, mensagem que salva e que liberta o homem do juízo final. Não existe outra instituição no mundo, a não ser a igreja do Senhor, que manifesta e que carrega a única e verdadeira mensagem de libertar o homem e salvá-lo das trevas e o transportar para a luz do seu Filho. Não existe outra instituição, qualquer outra instituição que você procurar, a única instituição que carrega essa verdade é a igreja. Eu sei que na tua cabeça agora você carrega algumas dúvidas, como por exemplo, de que igreja você está falando? De que religião você está falando, Eduardo? E é exatamente aí que está o problema. Eu falei igreja e não religião. E agora nós vamos entender o que é ser igreja e o que é de fato igreja.
Então, querido, a pergunta que eu te faço para nós iniciarmos é: como saber onde Deus está? Aonde Deus está? Deus está no meio ou na sua igreja. Deus está na igreja. Então vamos desmistificar algumas coisas para a gente iniciar. Vamos lá. Vamos começar com a origem da palavra igreja. A palavra igreja, ela tem uma origem de uma palavra grega chamada eclesia ou eclésia. A palavra eclesia vem de dois termos que se ligam no grego: ek e kalel. Eclesia, ek significa aquele que chama, aquele que convoca, e kalel significa do lado de fora. Ou seja, quando você usa a palavra eclesia, o grego entendia que alguém estava chamando para fora de sua casa, para uma assembleia onde se reuniam pessoas para ouvir uma mensagem muito importante. Então a palavra eclesia, que dá origem à palavra igreja, tem esse significado: alguém que chama para fora, ou que é chamado para fora. Então a palavra igreja, ela tem essa denotação de alguém que te chamou. Então, com base nisso, a palavra eclesia grava aí, que você já consegue responder se alguém te perguntar o que significa igreja. Eclesia no grego significa alguém que é chamado para fora. Ela tem alguns sinônimos, como por exemplo assembleia ou reunião. Então basicamente seria isso. Então, aonde que é citada a primeira vez a palavra igreja na Bíblia? Vamos lá, queridos. A primeira vez que essa palavra é citada na Bíblia, ela é dita pelo próprio Jesus. Abre para nós Mateus capítulo 16, versículo de número 18. Olha que lindo esse texto. A primeira vez que essa palavra é citada na Bíblia, é citada pelo próprio Jesus. E observe que nós estamos lendo primeiro, 2 Pedro. Agora observe o que Jesus diz: eu digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha eclesia, igreja. Quando foi escrito no grego, aquela palavra foi escrita eclesia. Então, olha o que Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, você é uma pedra, você é uma rocha, e sobre esta pedra eu vou edificar a minha eclesia. Ou seja, a partir do teu ministério, eu vou chamar as pessoas para fora daquilo que elas vivem e ouvir a mensagem verdadeira de salvação. Quantos estão entendendo? Diga amém. Diga amém. Quem está comigo? Amém. Então, olha só, eu digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Hades ou inferno é a mesma coisa ali. Beleza? Então nós acabamos de ler então a primeira citação da Bíblia, que é citada pelo próprio Jesus, a palavra igreja, eclesia. Tudo bem até aqui, irmãos? Vamos continuar? Entendendo isso, nós entendemos que a igreja não é, ou ela nem diz respeito a templo, prédio ou construção feita por mãos humanas. Amém? Amém? Se não me engano, foi o próprio apóstolo Paulo que escreveu, que coloca Atos capítulo de número 17, versículo 14, ele vai dizer isso. Atos capítulo 17, versículo 24, coloca para nós. Atos 17, 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários, aqui na outra versão está templo, feito por mãos humanas. Então a igreja não tem nada a ver, ou Deus não tem nenhum tipo de ligação com esse prédio físico, queridos. Ele está dizendo que ele não habita no templo feito por mãos humanas. Deus não torna sagrado aquilo que nós temos aqui, como por exemplo, os instrumentos, sabe, os utensílios, os aparelhos, sabe? Esse lugar aqui não tem nada de sagrado, porque Deus não habita neste lugar. Ele não habita no santuário, no templo feito por mãos humanas. Então, para tirar da tua cabeça que templo, igreja, significa isso, não tem nada a ver. Igreja não é isso. Igreja não tem nada a ver com um templo feito por mãos humanas. Agora a pergunta que fica é: o que é ser igreja? Olha para a pessoa da sua lado e pergunta para ela: o que é ser igreja? Primeiro, ser igreja não é apenas ser membro de uma denominação ou religião. Então a primeira coisa que você precisa entender é que ser igreja não tem nada a ver a pertencer a uma religião, a uma denominação. Tem gente que fala assim: eu sou de uma igreja tal, há tantos anos, eu participo de igreja, eu sou de igreja, nasci em igreja. Isso não tem nada a ver em ser igreja. Você pode fazer parte de uma religião e no final da sua vida nunca ter de fato entendido o que é ser igreja. Então vamos entender? Então primeiro, ser igreja não tem nada a ver, ou não é apenas ser membro de uma igreja ou religião, de uma instituição religiosa. Segundo, ser igreja não é apenas participar das reuniões da sua programação de igreja
tem nada a ver com aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Tem gente que está buscando ser algo diante de Deus, fazendo algo. Isso também não tem nada a ver com ser igreja. Quarto, ser igreja não é dizer que acredita em Deus, porque acreditar em Deus ou crer em Deus, até os demônios creem. Mas o que de fato, primariamente, de forma, na sua primazia do significado de ser igreja, o que é ser igreja, pastor? Me responde logo, realmente. Vamos lá, eu vou te dar a resposta. Assim como o significado da palavra eclesia, agora eu quero que você redobre sua atenção, agora você vai pegar. Assim como o significado da palavra eclesia, chamado para fora, nós precisamos entender que ser igreja não tem nada a ver com quem está ouvindo o chamado, tem a ver com quem está chamando. Vou repetir. Assim como o significado da palavra igreja, que significa eclesia, aquele que é chamado para fora, não tem nada a ver com quem ouve a voz do chamado, tem a ver com quem está chamando ele. Com base nisso, eu quero te dar algumas características e alguns motivos pelos quais eu estou dizendo isso. Nós precisamos entender isso. Podemos ouvir as vozes da religião, da filantropia, a voz da ciência, a voz do capitalismo. Nós podemos ouvir várias vozes, a voz da política, e muitas vezes nós podemos chegar ao ponto de confundir com a voz do Senhor. Mas isso nunca vai definir quem somos. Não é exatamente quem está ouvindo a voz que define aquilo que ela é. Por quê, queridos? Porque o que define a sua identidade não está baseado naquilo que você, simplesmente naquilo que você pensa acerca de você mesmo, mas acerca daquele que te chamou e acerca daquele que pensa acerca de você. Então não defina a sua vida baseado naquilo que você pensa acerca de si mesmo, baseado nas coisas que você ouve neste mundo, mas baseado naquele que fundou a sua vida em Deus. Como assim, pastor? Vou te explicar. Nós somos igreja eleita porque nossa identidade está baseada na voz daquele que nos chamou. E eu te pergunto, querido, quem te chamou? Eu vou resumir para você o que eu estou querendo dizer. Tem muita gente que está na igreja, que está na religião, está na instituição, mas nunca entendeu a voz do Senhor. Ela tem encontros com a religião, ela tem encontro com uma caminhada religiosa institucional, mas nunca entendeu o chamado de ser igreja. O chamado para ser igreja significa aquele que é chamado para fora. Tem pessoas que nunca saíram dos seus próprios achismos. A mesma pessoa que ela era, ela continua sendo. A mesma forma de pensar e reagir, ela continua reagindo. A mesma forma de julgar as coisas, ela continua julgando. Por quê? Porque o Espírito que chamou a igreja não chamou ele, não chamou ela. E de fato, ser igreja não se baseia naquilo que sou, se baseia naquilo que ele é, se baseia naquele que me chamou. Então, querido, sua vida não está baseada naquilo que você é. E deixa eu abrir um parênteses para você. Talvez você chegou aqui baseando a sua vida até mesmo naquilo que você fez. Mas eu tenho uma notícia para te dar. Sua vida não é definida por aquilo que você fez ou viveu. Sua vida é baseada naquele que te chamou. E se Jesus te chamou, eu tenho uma notícia para te dar. Você é muito maior do que o que você pode imaginar. Você é filho, você é filho. E se você é filho e filha, você conhece a voz do Pai. E quem conhece a voz do Pai sabe bem aonde deve estar, sabe bem aonde deve caminhar, sabe bem aonde se deve se abrir, sabe até onde tem que se retrair, sabe até onde pode falar e até onde pode se calar. Por quê? Porque, como disse Jesus, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do Pai que me enviou. Jesus é o tipológico daquele filho. Jesus é o primogênito de todos os filhos. Se ele sendo exemplo de um filho, nós precisamos olhar para ele e entender que o propósito de Jesus nunca foi ser aquilo que ele tinha ou que ele era, baseado naquilo que ele viveu, mas baseado no propósito da voz de um Deus que chamou ele e o enviou como um chamado. Então, querida, a tua vida, ser igreja, não tem nada a ver com aquilo que conhecemos, principalmente por força da tradição, da cristandade, da primeira era, da segunda era, que muitas vezes nós herdamos como evangelhos. Nós baseamos a nossa vida em muitas coisas que a igreja da cristandade, a igreja romana nos colocou. E aí nós queremos dirigir e gerir e gerenciar algumas coisas na casa de Deus
como a igreja romana tentava fazer. Então, queridos, nós precisamos entender que Jesus é o maior exemplo de alguém que foi chamado por Deus. Queridos, o que é ser igreja? Ser igreja tem a ver com a voz que veio ao meu encontro. Me conte a experiência que você teve com o dono da igreja. Você de fato ouviu a voz do noivo? Você de fato ouviu a voz do Senhor? Você de fato teve um encontro com o Senhor? Você de fato teve um encontro genuíno com o Senhor Jesus Cristo de Nazaré? Como Deus ressurreto? Você foi tirado das trevas e foi chamado para fora? Porque enquanto você não entender isso, querido, você continua na vida, numa vida cega, baseada nas perspectivas que o mundo proporciona a nós diante de tudo isso. Não tem nenhum problema você conhecer o conhecimento que o mundo proporciona, mas se isso é sua regra de fé, a sua expectativa está nessas coisas, você precisa conhecer o Deus que está acima de tudo isso. Você precisa conhecer o Deus que criou todas as coisas. Você precisa conhecer o Deus que deixou a glória dele, habitou e tomou a forma de homem, de forma hipostática. A palavra que dá sentido a isso a hipostática, ele se esvaziou, como dizia Filipenses. O Deus que se esvaziou de sua glória, assumiu a forma do céu, andou a trajetória humana para que pudesse assumir a justiça de uma vida sem pecado, para que pudesse, através da sua mensagem, da sua voz, dar a nós a justiça dele. O que é ser igreja, pastor? A igreja eleita, ela é uma igreja que entende o propósito do Pai e ela entende os caminhos que deve percorrer. Vou usar alguns exemplos. A igreja muitas vezes não vai ser lógica diante dos homens. Vou usar um exemplo, nós estávamos compartilhando com você aqui. Jesus está lá com uma multidão de 5.000 pessoas, fora crianças e mulheres. E diante daquela multidão, 3 dias, um dos discípulos chega diante de Jesus. Essa é a humanidade tentando invadir a espiritualidade sobrenatural, preste atenção. Por isso que Jesus, querido, você não pode olhar para Jesus somente como Deus, você tem que olhar e entender que ele é 100% homem e 100% Deus. Ele é o exemplo para nós, preste atenção. Ele estava lá diante de uma multidão com 5.000 pessoas. De repente, deu 2, 3 dias, aquele pessoal, um discípulo chegou e falou assim: mestre, essas pessoas estão conosco lá há 3 dias, estão com fome. Libera essas pessoas para que elas possam procurar alguma coisa para beber. Porque a gente tinha que para esses 2 dias já acabou. O que Jesus responde? Vê o que vocês têm aí. Vamos lá, o que vocês têm aí? Procura o que vocês têm aí. Não pergunta para quem tem alguma coisa aí. Eu tenho um compromisso aqui. Eu tenho um compromisso com a palavra. Coloque-se no lugar de um dos discípulos. Eu vou fazer essa gentileza para você. Jesus não é assim que funciona a obra de Deus. Jesus não é assim que os rabinos costumavam ensinar. Eles ensinam algumas horas e, não é querendo respeitar o Senhor, se o Senhor é o nosso mestre, mas o Senhor está sendo irresponsável um pouquinho. Poucos dias, 4 dias atrás, Jesus estava no poço de Jacó, com uma mulher chamada mulher de Samaria. E a Bíblia diz que os discípulos vieram com comida e pão e perguntaram: Jesus, o senhor não quer comer nada? Ele falou assim: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do Pai que me enviou. 3 dias depois, volta-se a situação. Mestre, eles estão com fome. Lógico, humana. O que os discípulos fizeram? Jesus falou o que é para eles? Procura o que vocês têm aí. Eu imagino que os discípulos fizeram assim: se Jesus está viajando, não é. Será que eles falaram assim? Eu creio que não. Eu creio que os discípulos de Jesus aprenderam bem o que era fé. Jesus não ia chamar qualquer um para ser seu discípulo, principalmente para iniciar o seu ministério. Ele precisava de pessoas de fé. Por que eu creio que os discípulos eram homens de fé? Porque quando Jesus fala assim: vê o que vocês têm aí, automaticamente eles procuram e trazem até Jesus 5 pães e 2 peixinhos e um garoto. Gente, cá para nós, se por acaso eles não tivessem fé em Jesus, eles possivelmente olhavam para mim e davam uma risada e falavam assim: meu filho, nós precisamos de muita coisa, são 5.000 pessoas fora criança dela. Não é verdade? Pensa comigo, cá para nós. Mas não, ele pegou aqueles 5 pães e 2 peixinhos e trouxeram a Jesus. Jesus olha para aqueles pães e faz o quê? Dá graças. Ele dá graça e reparte.
divide. Ali é uma das tipologias daquilo que precisamos entender como que é ser igreja. Ser igreja, muitas vezes, vai longe daquilo que você acha que é lógico. Ser igreja extrapola muitas vezes a nossa lógica. Ela mexe com a nossa estrutura de orgulho e nossa estrutura de egoísmo. Ela mexe com a nossa estrutura para nos levar e nos tirar de uma bolha de incredulidade e vivermos coisas maiores. Eu já tenho uma notícia para te dar, deixa eu liberar uma palavra sobre você. Você e eu nunca vamos viver como igreja do Senhor coisas maiores enquanto nós não sairmos da nossa bolha de incredulidade. Nós vamos sempre ver aquele cristianismozinho nosso. Que cristianismo, pastor, você está falando? O cristianismo de passar por várias caminhadas na vida, vários momentos. Quer ver uma coisa que é uma coisa que me mostra que a pessoa não entendeu o que é essa igreja? É quando estava errado, o pastor de tal estava errado, é porque estava tudo errado. Por quê? Porque nunca entendeu o que é essa igreja. Nunca consegue tirar as coisas boas daquilo que vive. Jesus conseguiu tirar coisa boa de uma samaritana, casada no 6º casamento. Jesus conseguiu fazer uma missionária. Pessoas feridas nunca vão conseguir frutificar no reino de Deus. Não conseguem olhar as coisas boas. Por quê? Porque não entendeu aquele que está fazendo todas as coisas. Ela está olhando ele com a ótica humana. Quando você entender que Deus está te chamando para fora disso, hoje à noite do Senhor te tirar para fora daquilo que você aprendeu, daquilo que você acha que é essa igreja, e entender que existem coisas muito maiores do que você imagina, muito maiores, e não está na racionalização, não está no seu jeitinho de querer, do jeito que a igreja tem que ser, não está muito nas coisas muito maiores, está nas coisas, repita comigo, simples. Repita comigo, simples. Pastor, o que é ser igreja? Ser igreja tem a ver com ouvir a voz do noivo. Se hoje é a noite de você deixar essa perspectiva, hoje é a noite de você entender quem é o verdadeiro noivo. Ele é Jesus de Nazaré, o noivo apaixonado. Ele é o noivo apaixonado pela igreja. E ele te comprou com sangue alto. Ele te comprou com sangue, um preço muito alto. Ele te comprou com um preço alto, querido. Ele te comprou com um preço alto. Ele te comprou com um preço alto. E ele não abre mão disso. Ele dá a vida por ele. Ei, você que é igreja, ele dá a vida por você. Ele deu a vida por você. Ele escala montanhas, como nós acabamos de falar. Ele vence demônios por você. Ele envia anjos ao redor daqueles que amam o Senhor. Pastor, como sabe que de fato sou igreja? Você só precisa entender quem é aquele que está te chamando. E aquele que está te chamando é dono de todas as coisas, inclusive da tua vida. Ele é dono do teu chamado, ele é dono da tua caminhada, ele é dono dos teus dias, ele é dono de tudo que você pensa e sabe, imagina acerca da sua vida. Ele é dono dos teus trajetos, dono dos teus planos, ele é dono da tua casa, da tua família, dos teus filhos, das tuas finanças. Ele é dono dos teus planos. E quem entende isso não se submete a nada além disso. Ele entende que o Senhor é dono de todas as coisas. Então tudo que ele faz, ele busca ouvir a voz daquele que a chama. Ele tenta entender a voz do Pai. Ele tenta entender a voz do noivo. Ele tenta entender a voz daquele que chamou ela. Por quê? Porque a noiva eleita, a noiva que é noiva, a igreja que é igreja, ela ama ouvir a voz do noivo. Ela ama sentir o perfume do noivo. Ela ama seguir os passos do noivo. E ela está com a sua candeia, com azeite de reserva, sempre esperando o noivo bater na porta. Por quê? Porque ela sabe quem espera. Ela sabe quem vai chamar ela. Por quê? Porque ela entendeu quem chamou. Posso ouvir um amém? Amém. Abre para nós 1 Coríntios capítulo de número 13, versículo de número 13. 1 Coríntios 13, 13. Assim permanece agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o... Queridos, a igreja verdadeira, a igreja eleita, ela tem fé, e não é a fé dos homens, tá? É a fé de Deus. Ela tem esperança de Deus e tem o amor de Deus. Pastor, como definir o amor de Deus na minha vida? Como saber se eu sei de fato que tem o amor de Deus? Repita comigo:
Fé e esperança. Você sabia que as duas primeiras características baseiam-se na fé? Porque ele vai terminar o versículo dizendo que o maior deles, porém, é o amor. Quer ver o que é a igreja? A igreja ela não para. Uma pessoa que não teve encontro de fato com o Senhor Jesus Cristo, ela vai caminhar algum tempo, daqui a pouco o mundo é melhor para mim. É porque ela não entendeu o que é ser igreja. Uma pessoa que não entendeu quem é o noivo dela, qualquer coisa para ela. A igreja verdadeira não para, não é oscilante, a igreja é perseverante. Isso não significa que a igreja não passa por adversidade, amém? A igreja ela passa por situações, mas ela é perseverante. A igreja não se dá desculpa, a igreja não transfere a culpa, a igreja ela não, sabe, ela busca ouvir a voz do noivo, ela é perseverante no noivo. Querido, quer ver? A igreja, a pessoa que entende quem ela é em Cristo Jesus, ela entende que existe um dono, cabeça, e esse cabeça ele nutre todo o corpo. Automaticamente a preocupação de todos os membros do corpo deveria ser só uma, deveria ser o que o cabeça está pensando, o que o cabeça está querendo dizer. O que o cabeça está querendo me ensinar? O que ele está querendo dizer? Aonde que ele quer me levar com isso? Por quê? Porque hoje, como membros do corpo, o que a gente pensa? A mão está preocupada com o que a outra mão está fazendo. O pé está preocupado com o que o nariz está fazendo. A boca está preocupada com o que a orelha está fazendo. Mas nunca com o que a cabeça está pensando. Recebe isso aqui que veio de Deus para você. Por quê? Porque na minha trajetória de vida, como cristão, a única coisa que eu preciso analisar é o que o noivo está querendo ensinar com isso. Quantas vezes, querido, eu fui convocado para pregar, chegava no púlpito, pode deixar que eu pregar. Até hoje não sei o motivo, várias vezes. Eu sempre me perguntava, Jesus está querendo ensinar alguma coisa. Tinha gente que falava assim, mas você vai deixar fazer isso? Eu falei, Jesus está querendo ensinar alguma coisa. Ah, mas o Senhor está te ouvindo. Então, Deus está tratando do meu caráter. Deus está tratando de orgulho, Deus está tratando de alguma coisa na minha vida. A igreja verdadeira, querida, ela é uma igreja de fé, ou seja, ela olha para a perspectiva de vida, ela não pensa que ela vai fazer, o noivo já está fazendo. É o noivo que faz, é o cabeça da igreja que faz. A igreja verdadeira, ela ama estar em comunhão. A igreja verdadeira, ela tem esperança naquilo que Deus vai fazer. E Deus vai fazer grandes coisas nessa igreja. Você crê nisso? Que a igreja crê nisso. Por quê? Porque ela tem fé e esperança. E o amor? O amor é entender que a minha vida é um instrumento de Deus para manifestar aquilo que Deus quer fazer. Por isso que ela é cheia de fé e esperança. O que é ser igreja, pastor? Ser igreja é ser a noiva separada. A igreja ela vive santidade. A igreja ela não fica de barganha ou de conversinha com outra pessoa, não sei por quê, porque ela se guarda por causa do noivo. Ela não negligencia os seus princípios, porque ela sabe que o noivo que espera. Ela está se guardando para aquele grande dia. Ela toma muito cuidado com tudo que ela pensa, fala e ouve, e com que ela se relaciona. Por quê? Porque isso pode comprometer o meu relacionamento com o meu noivo. A igreja verdadeira entende isso. A igreja verdadeira, ela renuncia às coisas deste mundo para fazer as coisas do noivo, que agrada o noivo. Ah, eu estou cansado, hoje eu não vou orar. Ah, eu estou cansado, eu não vou para o culto. Ah, eu estou cansado, eu não vou. A igreja verdadeira, ela ama estar na casa do Senhor. A igreja verdadeira, ela ama adorar o noivo. A igreja verdadeira ama estar com a igreja, porque ela não é igreja sozinha, não existe membro fora do corpo. A igreja verdadeira, ela ama se submeter àquilo que o noivo está dizendo ao anjo da igreja. A igreja verdadeira, ela ouve a igreja genuína, querido, ela é sensível à voz do Espírito. A igreja do Senhor, ela é mansa e humilde de coração, porque o noivo é. Assim permanece agora esses três: a fé, a esperança e o amor. Coloca lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo número 10 de novo. Vamos finalizar com esse texto. Só quem é igreja diga glória a Deus aí, irmão. Então, se você é igreja, entenda isso, ó. Irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado da igreja. Esse é um
dos textos mais paradoxais da Bíblia. Por quê, pastor? Porque a gente fala que eu não preciso fazer para ser, mas eu também preciso afirmar na prática aquilo que sou. Vou repetir, agora mais baixinho. Eu sei que eu não faço para ser, mas existe uma linha muito fina em fazer porque sou. A igreja verdadeira não dá desculpa, ela se entrega ao noivo. Portanto, irmãos, pense ainda mais para consolidar. O que Paulo Pedro está dizendo? Você é igreja? Então mostra que você é igreja. Empenhe-se ainda mais para consolidar o chamado e a bênção de vocês. Pois, se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. A outra versão que King diz: pois assim jamais abandonareis a fé. Sabe por que tem muita gente que abandona a fé? Porque ela acha que só, não, Jesus já fez tudo por mim, não precisa fazer nada. Eu sou igreja, eu não preciso de igreja. Ela se mete aí, se ela não caminha, ela não ouve quem está já caminhando lá na frente. Para quê? Para poder entender o que de fato Jesus. Então você que está começando na fé agora, querido, deixa eu te contar uma coisinha. Você precisa de leite. Você precisa de leite, senão você morre. Aí você acha que em casa, na Bíblia sozinho, e aquela, eu não preciso de ninguém, eu não preciso de pastor, eu não preciso de igreja, eu não preciso dos irmãos. Não, querido, você não vai muito longe, senão você, essas pessoas, se você agir dessa forma, você não vai tropeçar, mas caso contrário, você possivelmente vai cair, possivelmente você vai desanimar, você vai desistir. Versículo de número 11, olha o que o versículo 11 diz: e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno do Senhor e Salvador Jesus. Olha o que diz na minha versão. Quer que eu coloque aqui? Coloca aí para nós, imagina. Vai lá. Mais próximo do grego, olha o que Pedro está dizendo. Pois dessa maneira é que vos será ricamente suprida a entrada. Por isso que eu falei nisso, é paradoxal, porque parece que eu faço para poder ser aceito no dia, mas não é. É porque a noiva, ela não negligencia isso, ela faz, ela é. Ela não abre mão do que ela é. Pois dessa maneira é que vocês serão ricamente supridos na entrada do reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. A igreja que vai entrar triunfante nos portões celestiais, que vai reinar no reino milenar do Senhor Jesus Cristo, que vai se encontrar com o Senhor nas nuvens, nos atos do Senhor, e o seu corpo será transformado em glória. Serão aqueles que de fato consolidaram na prática essa missão. Por isso que eu coloquei naquele momento eu li, ser igreja não é apenas fazer parte, não é apenas fazer parte, não é apenas participar. Por que não é apenas? Porque isso faz parte. Por isso que eu introduzi dizendo para você, ser igreja é entender quem me chamou. Se eu entendo quem me chamou, eu sei quem eu sou. E se eu entendo quem me chamou, automaticamente eu sei quem sou. E nada do que o inferno fazer contra você vai te parar, porque a promessa, as portas do inferno não prevalecerão contra você. Coloca lá de novo para nós, Mateus, capítulo de número Mateus 16, 18. Olha a promessa de Deus para a igreja. Desta maneira eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei. Por quê? Porque Pedro, como de fato Jesus, com a forma que ele trabalha no seu reino, ele sempre levanta alguém para que através desse alguém as pessoas sejam chamadas para fora. Então, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno